Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ribeiro. Hoje estarei trazendo aqui para vocês um trecho dos nossos estudos fechados diário do Krishnamurti, onde nós tratamos do tema a compreensão instantânea. Será que é possível ter uma compreensão imediata da realidade, de tudo que passa dentro de nós e dessa forma dissipá-la instantaneamente? Então é isso que nós iremos discutir e entender nesse vídeo. E se você quer saber como fazer parte dos nossos estudos fechados diários do Krishnamurti, é só mandar um e-mail neste endereço que está aqui embaixo, praticasdoinfinito@gmail.com, que nós iremos explicar como fazer para fazer parte desse processo aqui que vem revolucionando as nossas mentes. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e tenham um bom estudo. Onde ele vai falar da compreensão instantânea, né, para quem está acompanhando o livro físico. E ele começa: a compreensão independe do tempo. Entende? Não é linear, é imediata, é instantânea, é no aqui e no agora. É o mergulho, né, que eu comentei anteriormente. É você mergulhar na coisa, estar na coisa e compartilhar dos mesmos sentimentos, das mesmas emoções e do mesmo do fluxo de energia. Eu vou trazer um exemplo aqui bem drástico aqui para a gente poder entender. É como se fosse o sexo. É um compartilhamento assim, do mesmo fluxo de energia, compartilhar dos mesmos sentimentos, das mesmas emoções, sabe? Do mesmo prazer e etc. É um mergulho. Mas só que isso aqui vai além do sexo, porque é uma coisa que você mergulha em tudo. No outro, no seu filho, na sua esposa, no objeto que está sendo observado, né? Na circunstância, na fala, na escuta, nos sons. Né? É o mergulho. Isso, ao meu ver, é compreensão. E isso, igual o Flávio falou, tem que ser vivenciado. Né? De momento em momento. Olha outra coisa interessante. A compreensão está sempre no presente. Nunca no amanhã. É agora ou nunca. O que existe é o presente. Por isso que o Krishnamurti é contra essa ideia da melhoria gradual. Porque a compreensão ela quebra instantaneamente o processo que você está vivendo. Pode ser um desconforto, pode ser algo que está te incomodando, o insight, né? A iluminação, qualquer coisa. Para ele, tem que acontecer num único estalo. Mas não é só para ele não, gente. Eu pude vivenciar isso aqui, que é imediato. Sempre que eu tento me esforçar a fazer um caminho linear, por exemplo, vou me esforçar a mudar algo, igual eu falei anteriormente do julgamento, não vou julgar, não deu certo. Mas quando eu abri mão realmente, falei assim, agora não sei como é que faz, eu julgo mesmo, a mente julga, eu vou olhar, eu vou observar. E nesse observar do próprio julgamento mental, ele para. É um processo que vai atenuando lentamente, mas olha que interessante, não é gradual. Parece ser gradual para a mente pensante. E eu explicando aqui para vocês agora, é lentamente. Porque é a mente que está no tempo e no espaço explicando para vocês, mas no processo é instantâneo. Entende? Na nossa vivência aqui, parece que tudo é linear. Parece que existe um tempo para as coisas acontecerem, para as coisas se alocarem e etc. Mas nesse processo aqui que ele está falando, da maturidade, nesse processo da compreensão, ela é imediata, ela tem que ser imediata, não pode ser de outra forma. Vamos lá. Esse ver é explosivo, isento de cálculo
o raciocínio, né? Então ele é como se fosse uma bomba mesmo. Ele, você sente, você percebe, você vê, mas não é com os olhos, é com todo o seu ser. Você vê tudo, com todo o seu ser. Na maioria das vezes, é o medo que impede a compreensão. Por que o medo impede a compreensão? Porque o medo é o próprio pensamento. O medo é aquilo que separa, né? O medo é aquele que impede você de fazer um mergulho, de se desnudar perante o outro. O medo, ele tem vergonha de interagir com as pessoas. O medo, ele não quer compartilhar aquilo que ele tem. Então ele recua. Ele não quer dar de si mesmo ao outro. Então ele se fecha, né? E quando ele se fecha, ele não consegue mergulhar, compartilhar, sabe, ser o outro. Ele não consegue ser o outro quando ele não dá essa abertura para que o outro se expresse, para que haja essa integração. Então o medo, o que ele faz? Ele afasta. Ele faz a pessoa se fechar. Eu já percebi que quando eu tô com medo, entre aspas, eu me fecho no mundo. Eu não gosto nem de caminhar. Quando esse medo toma conta de mim. Porque eu não quero interagir com as pessoas nesse momento. Eu não quero compartilhar com as pessoas. Mas quando você está aberto, você sai e você quer fazer parte do mundo. Você quer se abrir para o mundo. Você quer abraçar o mundo. E isso tudo acontece quando não existe o medo. Mas o pensamento é o próprio medo. E nesse vídeo vai ficar, se vocês fizerem a viagem de todo o corpo e toda a alma, vocês vão perceber que o pensamento é o criador do medo. Por isso que observar ele com clareza e com nitidez e com simplicidade, que é sem ser carregado pelo julgamento, faz você se libertar, de certa forma, desse aspecto que é o medo. Olha que interessante aqui, né? Ele continua ali, né? O medo, com as suas defesas e sua coragem, é a origem do conflito. Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, eu tenho medo de algo, né? Eu aprendi isso nas ferramentas de coach, etc. Quando existe o medo, nós temos que enfrentar os nossos medos. Ou seja, nós temos que arrumar uma forma de combatê-los, né? Nós temos que lutar contra eles, superá-los, ir além, né? Nas questões da vida e nas questões psicológicas. Porém, quando eu faço isso, tento combater algo, já nasce conflito. Tanto externo quanto internamente. Quando eu tento combater algo, ir além, transcender, já começa a nascer o conflito. A resistência, a fixação, né? E dessa fixação nasce uma energia. Mas é uma energia violenta. Não é essa energia do fluxo do universo, essa energia do tal, essa energia que movimenta todas as coisas, né? É muito engraçado que os pássaros, né? A gente pensa assim, não, os pássaros, eles voam para todos os lados, né? O lado que ele quiser. Mas na verdade não, eles pegam as correntes de ar, né? Para que eles possam chegar no destino deles. Então eles aproveitam essas correntes de ar para poder chegar onde que eles querem, né? E eu acho que é um pouco disso, né? Você perceber o que você é, o que você está fazendo, e no fluxo daquilo que você está fazendo, você consegue deslizar, né? Com calma, com tranquilidade e com mínimo esforço.
Eu sempre prego o mínimo esforço, sempre preguei isso, o mínimo esforço, porque você tem que fazer algo com todo o seu coração, com toda a sua alma, né? Não pode haver um esforço, uma luta para você fazer qualquer coisa na sua vida. Se a gente está lutando contra a vida, há um gasto, uma perda de energia enorme. Agora, se você vai no fluxo daquilo que é, a vida te ajuda no processo daquilo que você está executando, daquilo que você está fazendo. Então, é como se você nem estivesse fazendo. Porque você está aproveitando um fluxo, uma corrente, né? Para que você só deslize na realidade. Né? Isso para todas as áreas. Então, por isso que ele fala, aqui quando ele traz da coragem em si, essa ideia da coragem, que eu falo de enfrentar a nós mesmos, é só uma coragem para ficar e observar. Não reagir. Apanhar mesmo, né, daquilo que vem. Dar outra face, como diz Jesus, para aquilo que vem. Por exemplo, se eu estou me sentindo muito mal, estou desarmônico, estou frustrado, estou com medo, se eu estou me sentindo um pouco cabisbaixo. Se eu começar a fazer uma série de técnicas, automaticamente eu vou começar a me sentir melhor. Vou mudar o meu estado, né? Aqui eu transcendi o estado. Então é entender esse fluxo e navegar nele, sabe? Por isso, muitas vezes eu vou fazer alguma coisa aqui no desconforto e eu paro para compreender o que está acontecendo primeiramente dentro de mim, né? Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo bem drástico, assim, que antes eu não tinha esse discernimento. Por muito tempo lá, quando eu estava na produtividade, quando eu estava numa disciplina pesada, né, para mim produzir mais, para mim conquistar os meus objetivos, meus sonhos, às vezes eu acordava às 5 horas da manhã, acabado, com dor em tudo quanto é lugar no corpo, e ainda fazia asanas. Em vez de melhorar aquela situação que estava acontecendo comigo, piorava, porque eu ficava mais cansado, ficava mais exausto, perdia mais energia. Hoje não, hoje eu tenho uma cautela muito grande. Eu levanto, eu entendo o meu corpo, eu olho para o meu corpo e falo assim, não, hoje eu acho que seria legal eu fazer uns asanas, né? Para melhorar o fluxo de energia do meu corpo, para melhorar tudo, para me dar mais clareza, mais lucidez, para eu poder observar, né? Mas tem dias que é impossível, não dá. Eu percebo assim que eu estou esgotado, eu não tenho energia para fazer nem asanas, e eu não faço. Eu só olho e observo, eu tenho um certo cuidado com o meu corpo. Então acho que essa sensibilidade ela vai trazendo esse discernimento, né, que é essa compreensão daquilo que você precisa no momento que você precisa. Sabe? Você percebe o que é legal para você naquele exato momento e você procede daquela forma, né? Igual ontem, por exemplo. Ontem eu fiz uma caminhada e eu falei, nossa, eu vou aproveitar que eu estou animado, que eu estou energético e vou fazer um treino de musculação. Né? Na hora que eu montei o aparelho, eu fiz a primeira coisa, eu falei assim, não é agora. Por quê? Porque eu estava um longo período sem me alimentar e na hora que eu fiz a primeira série eu já percebi, não é agora, não é para ser feito. Eu percebi que o meu corpo não estava preparado para aquele exercício, eu falei, não, chega. No primeiro, aí as minhas, mas você não vai terminar de fazer? Eu falei, não estou sentindo. E parei. Então, eu acho interessante que esse discernimento, ele vai brotando. E daí você desapega do resultado. Porque na minha cabeça, no mental, o que a gente aprende? Não, você tem um resultado. Você tem que fazer, independente se a sua mente está boa ou ruim. Faça. Né? Fazer. Né? É igual, eu lembro que o Amit Goswami falava muito isso no livro dele, né? Que é o do, né? To do. Fazer, né? O tempo todo. Só que agora, a ideia que ele trazia, né? Não é você fazer, é você ser. Ser. Porque quando você sabe, quando você sabe o exato momento se você vai fazer aquilo
ou não vai fazer aquilo. Você respeita o seu corpo, você respeita as situações, você sabe o momento certo de agir, né? E isso é um discernimento que nasce da sensibilidade, que é uma coisa que você começa a perceber com percepção. E é também que é uma coisa também que não depende do tempo. Essa percepção, essa sensibilidade não é gradual. Ela nasce no momento que você necessita dela, né? No momento que você precisa dela. E continuando, né? O ver não apenas vem do cérebro, mas também o transcende. Olha que louco. Não é uma coisa mecânica do corpo ou da mente, mas transcende essa ideia da mecanicidade, porque a gente quebra o mecanismo automático do cérebro. Porque o nosso cérebro já está programado, ele já foi corrompido. Tá? E como que você fala, não, mas como que o cérebro já foi corrompido? É que desde de pequeno, isso é fácil de entender, viu, gente? Nós fizemos algumas ligações neurais, que são caminhos que formam hábitos, que formam ideias, que formam a maneira que nós enxergamos o mundo, né? Então são essas conexões neurais que traz uma estrutura cerebral da qual nós não conseguimos mais escapar delas. Ou seja, você formou uma estrutura neural ali, ou seja, um caminho de A a B, né? Que é a coisa mais difícil você quebrar esse caminho por meio do hábito e por meio do esforço próprio. É lógico, em neurociência, em PNL, a gente aprende maneiras de quebrar esse mecanismo. Mas não é quebrar de maneira que você possa desligar os programas da sua mente. Porque ele vai sempre existir ali, aquele caminho. Então a neurociência, ela propõe que nós façamos outras redes neurais, que nós cultivemos outras redes neurais. Ou seja, se você quer deixar um hábito, você tem que fazer um hábito contrário àquele e fortalecer cada vez mais com a prática. E quanto mais você fortalece aquele novo hábito que você quer trazer para a sua vida, você enfraquece o outro, né? É dessa maneira que as pessoas deixam vícios, etc. Só que o grande problema é que aquela rede de conexão neural que você enfraqueceu ela ainda existe lá. Está enfraquecida, mas existe. E no momento de deslize, você retorna aquele hábito e fortalece ao mesmo instante aquela conexão neural, ou seja, ela não foi destruída. O que o Krishnamurti propõe é uma destruição total desses caminhos neurais, dessas redes de conexão com o passado, com o velho, com os hábitos, e com as estruturas e com o próprio condicionamento, que também tem a mesma ideia, né, de conexão. Então a ideia é essa, é uma destruição total. Por isso que ele fala que esse ver, é além da estrutura do cérebro. Por quê? Ele mesmo não pode destruir as próprias conexões. Então esse ver tem que ser além disso. Mas isso é algo que não dá pra gente falar. Além que? O quê? Entende? Deus? O ser? O eu sou? A realidade? Não, mas é além disso. Transcende essa ideia do mecanismo cerebral, né? Por isso que, assim, quando isso acontece, esse ver, essa percepção, é uma explosão que ela desfaz, inclusive com as memórias do passado. Ela quebra o seu vínculo com a sua memória do passado de forma que você se vê livre dele realmente. E que isso não te incomoda mais. Daí aquele hábito que você quer largar, já não te incomoda mais. Aquele pensamento compulsivo que você tem do seu passado já não te incomoda mais. O seu trauma não se incomoda mais, né? Inclusive, é engraçado que quando o Krishnamurti teve a grande explosão dele, a grande percepção, né,
o grande despertar espiritual, né, que as pessoas chamam, ele teve parte da memória dele arrastada. Inclusive, ele perguntava para as pessoas da, próximas dele detalhes sobre o relacionamento entre ele e o irmão dele, porque desapareceu algumas coisas. E coisa semelhante também aconteceu com o G, Krishnamurti, né, o outro Krishnamurti, que ele perdeu parte da memória dele de coisas do passado mesmo, de coisas assim, às vezes até prática, né? Mas no decorrer do tempo, aquilo foi normalizando e ele permaneceu naquele estado de vazio, né, segundo o que a literatura mostra, e com as coisas práticas, com lembranças de coisas práticas ou da vida dele. Mas parte da vida dele também foi apagada. E eu acho interessante demais, porque assim, o que eu percebo é que nós não precisamos de certas memórias que a gente tem, que a gente carrega. São completamente desnecessárias, ao meu ver, né? E eu penso assim, que é possível sim apagar essas memórias, ter uma quebra dessa estrutura neural instantânea e completamente. Não um enfraquecimento igual sugere a neurociência e as novas tecnologias psíquicas, que na verdade não são novas, tá? Hipnose, PNL, essas tecnologias psíquicas, ao meu ver, gente, elas são tão superficiais, né? É um catado, né, que o Ocidente fez, né, da ciência do yoga, do tantra e da ciência dos grandes mestres do passado. E eles fizeram os catados e trouxeram isso de uma forma tão superficial para poder utilizar e trazer um certo para mexer com essa estrutura emocional da pessoa, para se beneficiar em cima delas, para persuadir, para de certa forma usar isso pro benefício do próprio ego, entende? Mas são muito superficiais. Todas essas ferramentas aí que são utilizadas, elas mexem com uma parte bem superficial do cérebro da pessoa. Mas ainda o cerne daquele sofrimento ainda está lá ainda no fundo, sabe? Os medos ainda tá no fundo. Agora o medo que eu tinha antes, por exemplo, se transformou em coragem com as técnicas psíquicas do coach, da PNL, etc. Mas isso tudo foi retirado do yoga, né? Das verdadeiras práticas e técnicas que os mestres trouxeram do passado, que são práticas profundas, não para trazer um bem-estar psicológico, mas para quebrar mesmo, para trazer essa certa flexibilidade psicológica. Tanto que quando você faz uma técnica profunda de meditação mesmo, você sai um pouco mais perturbado do que você entrou. Você não sai com bem-estar. E essas técnicas se tornam tão superficial que quando você faz uma meditação, por exemplo, guiada, você está aliviado, está tranquilo. É como se você tivesse deixado os seus traumas um pouquinho mais encobertos do passado. Mas a ideia dessas técnicas do Tantra, por exemplo, não é deixá-las um pouquinho superficial, é você trazer elas à tona. E quando você traz elas à tona, acontece o que a gente chama de prática tamásica, ou seja, é aquele estado de desconforto psicológico, que agora você trouxe tanta coisa e você tem que lidar com aquilo. Por isso que os mestres se retiravam e ficavam em cavernas, etc. Por quê? Porque era um processo assim muito forte que poderia afetar até pessoas do seu próprio entorno, entende? Então isso é uma coisa também que a ocidentalização dessas práticas iógicas, eu acho que foi muito mais negativa do que positiva. Porque traz essa sensação que tá tudo bem, essa sensação de bem-estar, mas na verdade ela está só encobertando cada vez mais aquilo que é para ser trabalhado, aquilo que é para ser visto. Mas eu acho interessante assim uma pessoa assim mergulhar, até para fins de experiência mesmo,
uma técnica de meditação por um longo período de tempo, né? Mas com seriedade mesmo. Sentar, né? E praticar mesmo bem fundo e com uma certa constância. Para ela ver o quanto isso é desconfortável. É muito desconfortável. Eu até comentava com a Yasmin, falei assim, parece que quando eu comecei a meditar, os problemas psicológicos meus intensificaram. Por isso eu comecei a questionar, sabe, os pseudo-espiritualistas, porque assim, o que a gente vê hoje na internet é namastê, gratidão, tá tudo bem, paz, bem-aventurança. Essa história não existe no processo de autoconhecimento, mesmo nas práticas iógicas do passado. É o oposto, né? É o oposto. É muito desafiador, é muito desconfortável. Por isso que eu fiz aquele vídeo falando sobre a meditação não é conto de fadas, né? Porque houve uma romantização para as pessoas ganharem além disso. Porque sim, hoje, se eu vendo prazer, bem-estar para as pessoas compram. Mas se eu vendo a verdade, ninguém quer a verdade. Sabe? E a verdade ela vem com desconforto, não é dor. Ela vem com desconforto, que faz parte também, né, da compreensão da dor. Né? Mas também vem com a compreensão do prazer. Entende? É inevitável que a gente tenta tanto o prazer quanto a dor nesse processo da observação. E por isso que nesse caminho nós tentamos ficar no caminho do meio, sabe? Nós não estimulamos tanto a nossa psique, buscando muito prazer, né? Porque a gente sabe que isso vai ter um contraponto que é a dor, então a gente permanece ali, no caminho do meio, né? Entendendo o prazer, desfrutando do prazer quando ele acontece espontaneamente. E uma coisa interessante é que quando você está nisso, você percebe que as coisas simples, elas trazem muito alegria. Ela não traz prazer, mas traz alegria, que não tem nada a ver com prazer. E a gente já falou sobre isso aqui várias vezes e a gente vai aprofundar mais ainda nessa ideia, né? Então ele fala, né? Esse olhar, essa visão, essa percepção, ela tem que ir além do cérebro. E continua. A percepção do fato cria a própria ação, que eu falei no começo, né? Olhar aquilo que é movimenta uma energia que não é a energia psicológica, que não é a energia da própria mente, do pensamento em movimento, que faz a ação acontecer, né? Isso tem que ser vivido, gente. De alguma forma isso tem que ser vivido, sabe? Esse agir espontâneo, assim, que não é do pensamento. Então, a percepção cria a própria ação. Completamente diferente da ação baseada na ideia ou no pensamento. A ação emanada da ideia ou do pensamento gera conflito. Porque ela está sempre buscando alguma coisa e sempre tentando preencher algo para mim mesmo. Se beneficiar ou trazer benefício para as pessoas do meu círculo. Egoisticamente falando, né? Não de forma global, de forma que possa beneficiar o mundo como um todo, né? Quando eu falo mundo, gente, não é sair fazendo ação benéfica, aquela ideia sabe, de sair ajudando todo mundo, etc. O próprio ato da ação, de fazer uma coisa simples que seja, mas nesse estado de consciência já transforma tudo. Já transforma o meio que você está e já transforma os receptivos, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Eu acredito nisso com todo o meu coração. Sabe? Que quando você se transforma e quando há essa percepção aqui, quando há esse vislumbre, ou quando um mestre entra em samadhi ou em iluminação em algum ponto. Quando eu falo mestre, eu estou falando daquela pessoa comum que mora no campo, ou um empresário, qualquer pessoa
tem esse contato, essa conexão, ela dá um espaço, uma abertura para que o outro também receba isso. Isso a ciência tem mostrado, né, alguns experimentos, é lógico, não tem comprovado. Isso não é comprovado cientificamente, igual as pessoas falam. Mas ela tem mostrado que existe esse fluxo, né? Que existe essa interação energética entre as pessoas, circunstâncias, situação. E pela nossa percepção, pela minha própria percepção também, eu consegui perceber. Por exemplo, a minha ação inconsciente afeta totalmente os meus familiares que estão aqui, que estão na minha casa, por exemplo. A ação, por exemplo, de um pai de família que bebe, que usa drogas, afeta totalmente o grupo familiar dele. Diretamente, energeticamente falando, viu? Eu não estou falando assim de coisas externas, não. Por exemplo, agressão, discussão, nada disso. Estou falando energeticamente falando. Às vezes a minha maneira de pensar afeta a minha filha. A minha crença afeta diretamente a minha filha. Mesmo que eu não ensinasse nada para ela. Porque a gente está conectado. E a gente está afetando um no outro. E é só você ganhar consciência daquilo que está prejudicando os seus familiares que aquilo se dissipa. Se você olhar para o fato de algo que está acontecendo, se você olhar para o ser da outra pessoa, automaticamente ela se cura de uma doença. Isso para mim não é misticismo, mas já foi. Né? Eu queria saber como que acontece o processo de cura. Acontece pela percepção do fato. Né? Então você não precisa... entrou no espaço vazio, olhou para o fato daquilo que é, mergulhou, cuidou, fez aquilo que tinha que ser feito, a coisa já começa a harmonizar. Entende? Mas se algo ainda não harmonizou na nossa vida, é porque algo precisa ser visto, sabe? E gratidão a todos vocês que chegaram até o final desse vídeo. E se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e também comente aqui embaixo se você alguma vez já teve uma compreensão imediata da realidade e dessa forma teve alguns momentos de silêncio e de integração dentro de vocês. E também gostaria de pedir para vocês, se você gosta do nosso trabalho e tem vontade de contribuir ou de apoiar esse projeto, eu vou deixar aqui o Pix aqui embaixo para você contribuir com qualquer valor que já nos ajuda bastante a desenvolver o nosso trabalho com mais maestria. Desde já, agradeço a todos vocês e um forte abraço.